Oi pessoal, tudo bom? Tô de volta e hoje a gente vai falar, continuando dentro do assunto Espírito Santo, né? Mergulhe no Espírito Santo de Deus. Nós vamos falar agora sobre uma das nomenclaturas que é o Espírito de Deus, né? Como a gente falou no vídeo anterior, o Espírito Santo tem vários nomes que referem a características dele, né? As multifacetas dele, os dons e, enfim, da forma que ele trabalha. E hoje a gente vai falar sobre o Espírito de Deus. Como assim Espírito de Deus? Né? A gente falou sobre a santidade. Espírito Santo, por quê? Porque ele é santo, separado, não há maldade nele. Então, santidade. E o quanto a gente se envolve com Deus, né? Com o Espírito Santo. Eu digo Deus porque ele é trindade divina, mas essa personalidade que é o Espírito Santo, o quanto a gente se envolve e percebe a santidade dele, o envolver do Espírito, o quanto a gente fica maravilhado e isso enche o nosso ser de maneira tão inexplicável que não há palavra para descrever. Hoje a gente continua falando sobre o Espírito de Deus. E quando a Bíblia refere a Espírito de Deus, ela fala sobre poder. Como assim poder, né? Quando a gente fala santidade, a gente já sente o poder do Espírito Santo. Então, por que o Espírito de Deus a gente fala de poder? Lá em Gênesis 1:2, ele fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha só que maravilha. Você imagina, a palavra de Deus fala assim, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Quem é esse? Jesus, certo? Verbo o quê? Palavra. Palavra o quê? Palavra de Deus, certo? Então Jesus era a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Deus, né? Todo-poderoso, e Jesus, palavra. E o Espírito de Deus. Então, quando Deus falava a palavra Cristo, havia a ação do Espírito de Deus, que é o poder. Você imagina criar um mundo do nada, né? Então Deus falava, haja luz, luz, a palavra, Jesus. E quem criava do nada? O Espírito de quem? De Deus, porque eles são trindade divina, né? E isso é tão poderoso que quando ele vai para formar o homem, da mesma forma ele diz, venhamos e façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E o homem é o quê? O homem é carne, espírito e alma, não é? Carne, alma, espírito, enfim. Porque Deus sopra em nossas narinas o quê? O espírito, né? O espírito de vida sobre nós. E a nossa alma é quem milita contra a carne para que a gente possa ir para o caminho correto, né? E a nossa carne é o que volta para o pó, do pó da terra, enfim. E essa trindade divina, esse Espírito de Deus, estava lá desde o início, né? Na formação. E a gente vê também esse poderoso Espírito criando, além de criando tudo do nada, a gente vê lá em Mateus 12:28, quando Jesus declara que ele faz o quê? Ele expulsa os demônios em nome do Espírito de Deus. Tá? Então, assim, pelo poder do Espírito de Deus. Então ele declara que é o poder do Espírito de Deus que está nele que faz com que ele expulse os demônios, né? Então o Espírito de Deus é um Espírito poderoso. Nós também vemos esse poder quando fala sobre profetizar, né? A gente já falou em outro vídeo que o que acontecia? O Espírito Santo, né? O Espírito de Deus, ele estava sobre as pessoas, os profetas, e ele dava a palavra para o profeta para que ele pudesse profetizar, para que ele pudesse falar as coisas vindas de Deus. A gente vê isso em 1 Samuel 10:10, quando o Espírito de Deus vai sobre a vida de Saul. E ali
faz com que Saul profetize. A Bíblia fala claramente. Então é o Espírito de Deus que faz com que profetize, é o Espírito de Deus que traduz a palavra, é o Espírito de Deus que traz o entendimento, é o Espírito de Deus que faz com que os demônios fujam, né? Ou então a gente vê também na história de Zacarias, quando ele capacita Zacarias a proclamar a palavra de Deus. Está escrito lá em 2 Crônicas 24, 20. Então é o Espírito de Deus que faz com que Zacarias consiga proclamar a palavra de Deus. A gente vê também que ele tem o poder da visão, né? Que poder é esse? Lá em Ezequiel 11, 24, né? O Espírito de Deus dá o poder da visão a Ezequiel sobre a restauração de Israel. Então é o poder da visão. Então quer dizer, o Espírito de Deus, ele é espírito de profecia, espírito de poder e espírito de orientação. Tá, tudo bem, Cláudia? Peraí. Eu não vi orientação. Eu vi que ele estava presente na formação do mundo. Então ele tem poder por isso. Eu vi que ele tem poder de profetizar, porque ele estava sobre a cabeça dos profetas, né? Eu vi também sobre o poder da visão, a visão que ele dá para Ezequiel, e também o poder de proclamar a palavra que ele dá para Zacarias. Tudo bem. E orientação? Como assim orientação? Romanos 8,14. Fala assim: pois todos, não sou só eu, tá? Então, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, ele orienta as pessoas a serem guiadas para o caminho correto, a se transformarem em filhos de Deus, co-herdeiro com Jesus. Então, ele é o Espírito de orientação, o Espírito de Deus, tem o poder da orientação. E a gente tem que se lembrar do quê? Que nós somos templo do Espírito de Deus. Olha só, se eu sou templo de Deus, né? Ele habita em mim. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Então eu preciso me dedicar verdadeiramente a esse Espírito maravilhoso, a esse Deus maravilhoso, a esse Cristo maravilhoso, essa trindade que me abençoa, que me guarda, que me livra, que me dá visão, que me dá poder, que me dá liberdade, galardão, e assim vai. O tanto de, como aquela música diz, né? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Então, se a gente contar, se a gente, né, colocar bonitinho em ordem, a gente vê o quanto Deus tem feito em nossas vidas. Através do Espírito de Deus, através dessa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, peça, eu sempre termino os vídeos falando isso, peça, clame, peça a Deus que te dê comunhão com o Espírito de Deus, que te dê comunhão com Deus, que te faça entender a palavra. Por quê? Porque é através dessa comunhão, desse entendimento, que nós seremos guiados nesse deserto chamado terra para o céu, para a nossa morada celestial, e sermos co-herdeiros com Cristo, filhos de Deus. Então vem comigo nessa jornada e a gente vai encontrar uma grande surpresa lá na frente.